Olá, está no ar por 360 Entrevista, o nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Esta semana vamos falar de cruzeiros, vamos falar do terminal de passageiros aqui do Porto de Santos. Esse setor que eu tanto sou apaixonado e que sempre comento, que é a devolução do setor portuário para a sociedade, gerando emprego, desenvolvendo a nossa economia e principalmente contribuindo com a nossa região. Para isso, quero convidar para esse bate-papo o meu amigo Luiz Floriano, que é diretor-presidente do Concais. Luiz, cara, que prazer te ter aqui pela primeira vez no Por 360 Entrevista. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Pô, eu nem preciso falar, eu nem precisaria da entrevista. Não, eu não ia deixar você fugir dessa. O Maxwell é o entusiasta de cruzeiro e ele... A gente sempre conversa sobre isso e ele sabe bastante sobre os bastidores disso. Luiz, eu vou nessa linha, começar nossa conversa nessa linha mesmo. Antes da gente falar da mudança do terminal, porque na verdade todo mundo está querendo saber a respeito da mudança do terminal. Mas deixa eu dar um passo atrás e usar essa liberdade que eu tenho com você, porque eu sempre digo que nós temos aqui na nossa região grandes empreendedores e grandes empresários. Eu tive a oportunidade de fazer 3 missões internacionais com você, se não me falha a memória, a gente viajando junto para o outro lado do mundo. Agora eu posso dizer que eu viajei com o Luiz Floriano para o outro lado do mundo, né? Tenho uma admiração muito grande pelo César, você bem sabe disso. E quando eu estava vindo para cá, para esse bate-papo com você, eu me peguei pensando naquele nosso bate-papo na Coreia. Não sei se você vai se recordar, onde você contou um pouco da tua trajetória, da tua história e da história do Concais. Divide isso com a gente, porque é uma história bonita de empreendedorismo, né? Desde quando você começou lá atrás com o teu irmão, até chegar no Concais e realmente realizando o sonho da nossa sociedade. Depois eu entro, né? Mas vem até o sonho aqui, né? De transferência do terminal para o Valongo. Como é que foi essa trajetória de sucesso desses 2 empreendedores que hoje eu tenho a grata satisfação de chamar de amigo? Eu também posso dizer para você que considero você muito meu amigo. Particularmente, a gente, inclusive, quando dá para tomar cerveja, a gente conta as... Não, e são momentos bons, né? Eu gosto de... Porque as pessoas olham e... o Luiz Floriano, diretor-presidente do Concais, mas é um pai, né? É um empreendedor, é uma pessoa, é avô, né? E tem uma história aí por trás. Você me contou essa história e eu realmente fiquei encantado com a tua história, porque eu não a conhecia. E aí, pela liberdade que eu tenho com você, cara, compartilha com a nossa audiência, que é gigantesca, porque é bonita a história de vocês. A história nossa foi... O meu irmão é uma caçula e eu sou mais velho. E aí ele resolveu fazer, ele gosta de engenharia. Aí resolveu fazer engenharia, foi fazer engenharia, ele terminou a faculdade. E eu tinha alguns amigos que a gente fazia alguns imóveis junto, mas não era a minha profissão, sempre foi administrador. Quer dizer, quando fiz faculdade, da faculdade para frente. E aí o César formou, bom, César, vamos trabalhar no que dá dinheiro. Na época, hoje dá, mas... Naquela época era um excelente negócio, né? Tinha muito mais demanda e oportunidade até do que hoje. E aí começamos uma construtora pequena, que chamava Construtora Floriano. Construtora Floriano, ó. Foram criativos no nome, gostei do nome. Boa criatividade, né? bem criativo. Aí a gente começou, óbvio, ele não tinha currículo, começou a fazer muro e calçada. Olha só, muro e calçada. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Aí começamos a ter currículo, algumas obras melhores, melhorou, foi. Começamos a fazer obras maiores. Aí o César conheceu uma moça de São Paulo, casou-se e veio para São Paulo. E ele, falei, bom, então a consultora, você vai, fica a consultora, porque você é o engenheiro. Sim. Né? Passou um tempo,
ele sentou com o sogro dele, que é Uhum. sócio dele, falou, ó, eu tenho interesse em participar em licitação do Porto. Foi aí que começou a história com o 30 Porto. anos de construtora, Olha surgiu só. essa ideia. Olha só. Aí o sogro dele falou, ó, César, eu não entendo nada disso. Ele falou, nem eu, mas eu vou atrás. Olha, é empreendedor na veia, né? Empreendedorismo na veia. E veio, participou e demos sorte, né? O primeiro, a primeira estação, o primeiro arrendamento foi com Cais, hoje o Teconde, Sim. e depois o Pier, no Olha. Rio, Pier Mauá, no Rio de lá Janeiro. no Rio, e depois a Donai, Adonai. que é o terminal de líquidos. Sim. E mais. E tem mais. Aí depois Salvador, Salvador. passageiro de Salvador, Terminal de passageiros. outra a área onde era a Teresiá, onde era a Vopac, e agora por último Fortaleza. Tá aí. Que Terminal de história, Fortaleza. que história bonita de E aí empreendedorismo, né? vai aprender a fazer porto, né, cara? Que Sim. não é fácil. Sim, sim, sim. Eu até então sabia, olhava o navio passando vinha passear no Guarujá, era um O Porto era aquele navio entrando Porto era um ali navio passando, no canal de navegação. aquilo Isso era pra mim que era Porto. porto. E aí foi picado, né, como eu digo, por esse setor portuário e hoje é um grande E empresário. aí fomos, e graças a Deus, estamos há 26 anos fazendo isso. Luiz, eu quero trazer à tona aqui, queria que você compartilhasse, porque eu acho que é importante a gente relembrar aquele momento de pandemia, né? Já vamos falar da transferência. Eu insisto não, aqui, tá. né? Já vamos falar, mas eu tô tendo essa oportunidade de te entrevistar pela primeira vez aqui e queria relembrar aquele momento de pandemia. Você como empreendedor, como é que foi aquela situação para um setor, como é o setor de cruzeiros, que foi extremamente penalizado? Essa é a minha opinião, eu já deixei isso público, né? Porque foi um dos últimos setores a serem retomados. Eu me recordo que estádio de futebol estava liberado e não podia andar de navio, né? Não conseguia entender por que que aquilo acontecia. Não sou um especialista, né? Não sou médico para dar uma opinião técnica em relação a isso. Sou único e exclusivamente aqui um comentarista técnico do setor portuário. Mas queria te ouvir em relação a esse período. Como é que foi esse período para o terminal de passageiros, não só aqui no Concais, mas também lá no Pier Mauá? Eu estava comentando com a Marina, antes de você chegar, Nossa produtora. sobre isso, coincidentemente. E um dos setores, teve alguns que zerou, mesmo como e o terminal de cruzeiro, a indústria de cruzeiro no Brasil zerou, como alguns eventos, zerou, e algumas coisas mais ou menos, bar mais ou menos, Se reinventaram, né? Enfim. passagem aérea Sim, sim. mais ou menos, Sim. certo? Carga funcionou bem e teve que funcionar bem até para Para atender, poder abastecer. abastecer o país. Ok. Então, foi uma coisa muito difícil. E a gente sempre comenta, ali entre a gente, os acionistas e tal, se nós tivéssemos como negócio só com cais, você quebra. Você teria quebrado. Olha só. Porque zerou 2 anos. E é uma grande lição de empreendedorismo também, é a diversificação dos negócios, Luiz. É ter essa habilidade Se de... nunca, aquela história da avó da gente, Sim, não coloca os ovos na mesma cesta, exato. é bem isso. Se não fosse isso, muito possivelmente não existiria mais o Porque Concais. ainda bem que carga funcionou bem, né? Pleno vapor. Sim, sim. E aí você só corre, né? Sim. É a hora de você correr. Você vai equilibrando o teu fluxo financeiro para poder E aí, dar continuidade. claro, e graças a Deus, né? Você acompanha, eu não preciso nem repetir, mas você acompanha de perto isso. E aí, quando retomou bem. Estamos indo bem, graças a Deus. Batendo recordes até como foi nessa temporada. E a previsão dessa, eu até tive uma conversa ontem com o pessoal das operadoras, dos armadores, deve ficar mais ou menos... No mesmo número dessa temporada. Deve ficar mais ou menos no mesmo número. O Rio um pouco menos, Salvador um pouco menos, mas Santos deve ficar no mesmo volume na demanda de passageiros. Luiz, a gente anualmente tem aqui 2 operadoras, né? Que a gente bem sabe que é a MSC e a Costa. Eu sou um apaixonado pelo setor, como você já pontuou, e tive a oportunidade de fazer cruzeiros em outras localidades também. E muitas vezes eu sinto falta de outras operadoras aqui no nosso Porto de Santos ou na nossa costa
brasileira. Isso é um grande desafio, atrair outros operadores para atuar também aqui no Brasil? É um grande desafio. Você já deve ter ouvido falar, você tem amizade com o Marco, ele já deve ter comentado com você, Presidente da CLIA? da CLIA. Passam pelo litoral brasileiro 82 navios. Só param no Brasil 40. Olha só, metade, menos da metade. E outras operadoras, não só a Costa e não só a AMC. Norwegian, Royal Caribe, Royal. Carnival e outras que fazem destinos exóticos, por incrível que pareça. Como tem destino exótico e vai a Ushuaia, Terra do Fogo, entendeu? É interessante. E não param. Sim. Nós já tomamos essa providência, montamos uma associação dos terminais de cruzeiro do Brasil para uma pessoa encarregada em prospectar junto a novas operadoras a possibilidade de atraí-los para cá, de alguma forma ou de outra. Com cruzeiros de cabotagem, né, ou com Só na costa brasileira? na costa brasileira, ou então mesmo os que vão para destinos exóticos, sul do país, do continente, passar por aqui. Porque demanda tem. E também não é segredo para ninguém, que isso já saiu na mídia várias vezes. Santos é 65% do embarque brasileiro. Então, por que que é? Aí fala, pô, mas não é só porque o estado de São Paulo tem o maior ticket. E não é menosprezando ninguém, não é questão Não, claro. Até porque você tem uma série de facilidades aqui que muitas Exatamente. vezes você não tem em outras localidades. Inclusive aeroporto. Sim. Entendeu? É a Nós questão temos logística. aeroporto do lado, Hotelaria, enfim. hotelaria. Mas abrange parte de Minas, parte do Paraná, parte de Goiás, parte do Tocantins, parte do Mato Grosso. Isso, o volume, então, cresce bastante na demanda de embarque. Você está falando da demanda, eu fui convidado para mediar o fórum que vai acontecer agora em agosto também, focado no setor de cruzeiros, que vai ser realizado em Brasília, né? Realizado pela CLIA, que você acabou de comentar, que é a associação ali internacional, dos armadores, né? Dos navios. E eu tenho uma pergunta que eu vou levar para esse fórum e queria compartilhar com você aqui em primeira mão. A gente começou, né, com os cruzeiros aqui no Brasil e a gente percebeu que a atratividade de um público, de um poder aquisitivo um pouco maior, foi bastante grande naquele início, né? Ou seja, todo mundo viajava de navio, todo mundo queria viajar de navio, e aí você começou a ter, obviamente, mais capilaridade, mais receita, e aí você consegue abrir novos mercados. Então, você começou a facilitar a viagem de cruzeiro. Eu me recordo que antigamente você tinha que pagar em 3 vezes, por exemplo, né? 2 vezes, não era muito facilitado, você tinha que ter um cartão internacional. Se você não conseguia embarcar, se você não tivesse um cartão internacional para despesas a bordo, dentre outras questões. E aí você começou a popularizar. Vou usar esse termo porque ficou mais acessível para todas as pessoas. Haja vista que a própria MSC criou um novo modelo de cruzeiro, vamos dizer assim, que é um navio dentro do navio, que eles chamam, né? Onde você tem ali um local VIP, vamos dizer dessa forma, para que as pessoas frequentem. Mas, naturalmente, pela grande procura, muitas pessoas acabam pontuando que acabou ficando caro, né? Aquele local ali ficou caro e você tem uma escassez. Ou seja, quando abre, vende absolutamente tudo que tem ali. Isso quer dizer, ou é reflexo dessa demanda que você está pontuando, e a gente precisa atrair outros operadores que têm esse tipo de serviço um pouco mais refinado, como a gente acompanha em Miami, em outras localidades, como você falou da própria Royal, né, ou outras companhias que a gente conhece espalhadas por aí. Ou seja, dá para atraí-los dizendo, cara, a gente tem demanda e tem público para consumir, uma vez que o brasileiro tem as suas particularidades de consumo a bordo, Luiz? A partir de quando eles começaram, e foi uma ideia muito boa, de fazer mini cruzeiros. Por quê? Porque você diminui o período da viagem em 3 noites ou 4, dependendo. Sim.
Isso custa menos. Sem E dúvida. aí eles conseguiram fazer isso e parcelar em 10, 15 vezes. Fantástico. Então, o que acontece? Hoje você parcela até o consumo a bordo, né? Sim. Antigamente você não fazia isso. E isso, o que fez? Trouxe esse pessoal que Um novo público que não tinha acesso. em 98, quando foi a primeira operação com cais, e antes disso já existia, né, o terminal operado pela Autoridade Portuária, não era pessoas com um poder aquisitivo maior. Sim. Então hoje tem essa vantagem e eu acho isso uma grande ideia. E Indiscutível. aí você citou, tem sim, alguns navios têm o Yacht Club. Yacht Club é um nível maior, melhor, obviamente é mais caro, mas é o que vende primeiro. Sim. É o que vende É primeiro. aquele cruzeirista, né, que sempre gostou Se de manteve fazer e fala, mas eu manteve. quero um negócio exclusivo. Agora eu quero uma coisa mais exclusiva. Exatamente. Exato. Tem navios que só tem Yacht Club. A MSC tem, a Costa tem e a Royal tem. Olha só. A gente já propôs isso para eles, para que faça um teste. Óbvio, não são 6 mil passageiros, 1.500, Sim, 1.400. volume menor. Navio menor. Mas só Yacht Club. Mas você tem público, né? Você começa a diversificar e começa a ter outras frentes de atuação eu em acho que cruzeiros. tem essa grande possibilidade. E, no sentido de, inclusive, a gente tem insistido nisso, né? De se estender a temporada. a temporada. Para um ano. Ou seja, O ano todo, né? a gente já está chegando próximo, né? A gente está em 6 para 7 meses. Esse ano foi até maio. Começamos em outubro. se não me Outubro vai falha a começar memória, né? esse ano o primeiro navio em Fortaleza em outubro. Aí, são 8 meses praticamente de temporada. Custa Não nada mais 4 não é meses. assim numa frequência diária, mas Mas é um mas começo. temos, é um né? começo. E eu acho que tem espaço para isso. Eu vou te confessar, né? Você bem sabe disso. Aquele cruzeiro que a gente faz para a Argentina em Buenos Aires, eu acho fantástico. Eu acho ele fabuloso, Então, enfim. eles tinham cortado, você sabia, né? Ficou sabendo? Sim. Agora voltaram. Não tem como, porque eu acho que Voltaram se eles cortarem porque esse cruzeiro... negociaram lá Sim. É um dos mais procurados, né? E todo mundo adora fazer esse tipo de cruzeiro. Luiz, vamos falar da transferência do terminal. Eu acompanhei bem esse processo, todo o desafio aí que foi enfrentado, particularmente por você, capitaneando com o cais ali, né? Acompanhei bem de perto, tive essa possibilidade. E agora, me parece que realmente vai ser concretizado. A gente pode afirmar que isso vai ocorrer definitivamente da voz do presidente, diretor-presidente do Concais. Como é que está o processo? Da nossa parte, para amanhã. Você já está disposto e pronto para amanhã. Nós tivemos uma reunião ontem e reafirmaram que estão dando sequência, o procedimento é normal, o plano de investimento que está na autoridade portuária vai para a ANTAC, da ANTAC para o TCU, e daí volta para a autoridade portuária para, se estiver tudo ok. Comentar e assinar o contrato. E aí, até brinquei. Pô, mas aí todo mundo. A pergunta seguinte é que todo mundo faz: mas quando? Sim. Ou melhor, quando começa o terminal operar lá? Assim, se fosse começar a obra amanhã, não obra, se assinasse o documento amanhã, nós temos mais ou menos um ano para tirar as licenças obrigatórias. Meio ambiente, parte toda aí. Sim, né? faz parte do rito processual. Do rito processual, você tem que acompanhar e seguir. E depois 3 anos e meio de obra. De obra. Então, seria máximo 3,5, 4 anos estaria operando lá. Não existe a mínima possibilidade de penalização, ou seja, de parada, né, da operação de cruzeiros fruto dessa transição. O que eu quero dizer, né? Uma vez que está se fazendo obra de um lado, a autoridade portuária dizer, me dá esse terminal aqui, mas você não terminou a obra ali, a gente se resguardou. Estou falando da gente porque eu sou um cruzeirista, né? O documento vai ser assinado com essa condição. Com essa condição, não pode parar a temporada aqui. Não pode. Não faz o menor sentido. Não é só porque ou melhor, não é só porque eu estou preocupado que vai prejudicar o Concais, mas prejudica o mercado. A temporada, não, é claro. O mercado prejudica o meu cliente. Apesar da nossa amizade, eu nem falei isso olhando para o Concais, eu estou olhando para o cruzeirista lá, para a economia da nossa região. Quando o nosso cliente, imagina que falar, enquanto não tiver obra, você não opera. Não vai ter temporada aqui. Eu falei, eu faço o que com o navio? Sim, claro.
Eu falei, não, então não, Não, pode e a cidade também. vive disso, né? Eu Não, acho isso que vai ser espera uma essa receita cláusula também que vai pétrea constar. ali, né? Não Sim, pode ser alterada. Deixa eu te trazer mais um questionamento, Luiz, que é uma preocupação, acho que todos têm, né? A gente sabe da transferência para nova localidade ali no Valongo, e algo que eu sempre fui muito crítico é a questão do receptivo, né? Isso foi planejado, isso foi pensado, ou seja, as pessoas vão ter onde estacionar o seu carro, como é que o ônibus chega lá de São Paulo, como é que você planejou isso? Eu sei que você é muito zeloso, muito cuidadoso com essa questão, principalmente pelo que a gente acompanhou das dificuldades ali. O Concais fez investimentos da porteira para dentro, estado da arte, um terminal que eu falo, que eu comparo com Fort Lauderdale, eu comparo com Miami, mas que da porteira para fora ali, onde ficou a responsabilidade do governo, passamos por grandes perrengues, vou usar esse termo, né? Onde todo mundo fala que tem que atravessar o trilho com a mala e assim sucessivamente. Isso foi pensado nesse novo terminal? Como é que isso está sendo planejado e projetado, Luiz? Esse projeto que está na mão da autoridade portuária, foi pensado sim nisso. O estacionamento, o prédio de estacionamento será do lado antes da ferrovia, Tá. olhando Como se para o fosse mar, logo atrás canal, ali, logo atrás do Valongo ali, você olhando para o canal, Sim. antes da ferrovia. E o embarque, desembarque ali depois, ali na área, pelo menos é o projeto que tá na sendo área planejado. onde tem um terminal de container ali. Vai ser usado uma parte daquele terminal. Vai ter uma passarela, um elevador, para a pessoa que deixa o carro no estacionamento, um prédio com 1.500 vagas, e se atravessa com esteira, você não precisa atravessar o trilho, entendeu? Você atravessa Ar-condicionado, ar-condicionado. tudo como a gente sabe que você conhece em grandes portos E aí pelo aí, mundo. do receptivo, o sistema viário vai ser para atender todos os ônibus, táxi, vans que vão chegar com passageiro ou buscar passageiro com via exclusiva. Perfeito. Exclusivo para chegar naquela localidade. Não vai passar carro, não vai passar ônibus que não Você tem que seja... estar motivado para Não vai passar poder... caminhão que não seja destinado ir ao terminal de passageiro. terminal. O check-in fica de que lado? Agora fiquei curioso, eu que gosto disso. Você vai fazer o check-in de que lado? Olha, eu já provocando o Luiz Floriano aqui. Não, porque nós mudamos. Você faz o check-in, atravessa a passarela ou atravessa a passarela e faz o check-in lá? Atravessa a passarela e faz o check-in. Atravessa a passarela e já faz o check-in no terminal. E detalhes, são separados. Check-in é em cima e Mala check-out embaixo. Check-in em cima e aí a saída desembarque por baixo. Então não cruza. Então, peraí. Vamos organizar esse negócio. Se é em cima, quer dizer que a gente vai ter finger? Vai ter finger. Finger igual de aeroporto? Igual de aeroporto. Para poder entrar no navio. Então não vai mais existir aquilo, faço meu check-in, pego o ônibus, passo no meio da operação, não. e aí eu vou embarcar no navio por uma escada. Não. Porque quando você... Ali, a projeção é com berço em frente. Sim, Ou seja, exclusivo. nós chamamos de exclusivo. Sim. E deve ser, né? E quando você tem berço exclusivo, aonde é o Concais hoje, estava projetado Para ter finger. Para ter finger. Só que, como o berço é público... Você não tem a possibilidade de fazer esse tipo de operação, até porque outro navio pode atracar navio de carga. Naquela localidade. Entendeu? Então tem ali não vai ter esse problema. Luiz, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria te fazer essa pergunta, né? Hoje nós estamos aqui em agosto de 24. Quando a gente pode dizer que eu e você vamos dar a primeira volta lá no terminal, Marcá-la. vendo ele pronto? Eu quero ver isso do lado do privado, né? Eu sei que você é bem pé no chão, você é uma pessoa bem coerente com Nós temos, as informações que você dá. Até já discutimos isso com a autoridade portuária. Tem uma parte da obra que é a responsabilidade do Concais e outra parte que é a responsabilidade do governo federal. Tem que existir uma sincronia na obra. Claro. Porque eu posso terminar antes a minha parte e o governo pode, talvez pelos problemas de processo deles, mesmo, de contratação, licitação, demora mais um pouco. Mas a ideia é que, e a parte que ficou pelo menos seria a parte sob água, que é a parte de responsabilidade do governo. A parte civil, a parte terrestre é nossa.
Se ficar pronto a nossa parte e não estiver pronto os berços, já tem um berço que vai dar para ser aproveitado onde é parte do terminal de containers. De containers hoje. Então nós vamos ter um... É o Ecoporto. Assim, automaticamente nós vamos ter um berço à disposição para começar a operar. E aí a ideia que nós demos foi compartilhar o berço lateral com o terminal de cargas. Parece que o pessoal concordou. Ou seja, se der para começar na temporada 27, 28, vai ser ótimo. 27, 28 por 360 de forma exclusiva. Vou lá cortar a fita. Da nossa parte, nós vamos fazer tudo para que isso aconteça. E pode contar com a gente aqui também, Luiz, para que a gente cobre e dê holoforte para essa mudança que é tão importante para a nossa região e sendo feita de forma responsável por uma empresa séria como a tua. Quero te agradecer a tua presença aqui, reforçar mais uma vez essa amizade que a gente tem e a minha admiração por você e pelo seu irmão como profissionais que investem aqui na nossa região. Muito obrigado, meu amigo. Agradeço o nome dele. Obrigado, viu? Mande um abração pro César. Mando sim. E é isso aí. Você bem sabe, eu vou ficando por aqui, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço. Até semana que vem, com o Cais vai pro Valongo. Porto 360. Patrocínio